João Andreazzi, muito gentil, se ofereceu voluntariamente, sim, para dar o serviço do nosso programa. Nós temos um e-mail aqui do nosso programa. Você pode entrar em contato conosco através desse e-mail. Mandar críticas, sugestões de pauta, inclusive. Qual é o nosso e-mail, João? encartaz@tvaberta.tv.br. Olha, ele falou sílaba por sílaba. Você viu? Encartaz. Tem o site aqui do nosso canal. Você pode assistir toda a programação na TV Aberta através desse site, pela internet. Que é o www.tvaberta.tv.br. Isso. E a fanpage do nosso programa, para você curtir o nosso programa lá no Facebook. Que é o @programa em cartaz. Oh, maravilha. Devolve que só tem esse, tá? Pronto. E aí, João? Tudo bom, cara? Tamo aí. Você veio aqui a última vez faz uns 2 anos. Foi falando da mostra, que eu acho que era a 6ª edição da Mostra Lugar Nômade de Dança, com Ana Botoso, lá da CIA de Diadema. Exatamente. Acho que foi a última vez. Foi a última vez. Mas eu estive aqui acho que mais 1 ou 2 vezes e sempre muito interessante as suas perguntas, todo o encartaz, a recepção. O encartaz quase que viu o Corpus Nomi subir. Verdade, aparecer. Verdade. A sede, né? Porque na realidade a gente entrou lá em 2006, inaugurou em 2007 com gramática expositiva. Exatamente. E estamos lá, vai completar 9 anos. O tempo realmente passa rápido. O lugar foi para a 8ª Mostra Lugar Nômade de Dança esse ano, que acabou de acontecer, que foi incrível. Foram em torno de 17 espetáculos. Nós tivemos ontem, dia 8 de dezembro, uma mostra que eu chamei de Mostra Grátis. Mostra Grátis. De experimentos dos residentes coreográficos que foram do Lugarização, que é um projeto que a gente tem já há alguns anos, acho que já há uns 7 anos. Onde neste ano nós chamamos 6 artistas para ficarem residindo desde agosto desse ano até agora. Eles se apresentaram no Sessão Meia-Noite Olho Neles e ontem foi a mostra grátis exclusiva deles. E estava lotado, super cheio, o nosso espaço foi de graça. E foi lindo, foi lindo. Então, 6 trabalhos concluíram. Isso é uma coisa que você está falando, lotadíssimo e tal, não sei o quê. O público de dança contemporânea aumentou pra caramba, aumentou. Não foi, não? O nosso espaço, a lotação são 60 lugares. Não é um lugar que tem 300, mas é um espaço experimental. Então, isso mas antigamente, nem nos lugares experimentais você não tinha público. Você assistia, tinha meia dúzia de pessoas. Ainda mais uma terça-feira, assim, ainda mais um dia de semana, pois é. Foi muito bonito. Isso acho que é um trabalho que vem sendo feito constantemente, então isso ajuda a dar continuar fazendo os projetos. Eu acho que vai educando de alguma maneira tanto os artistas quanto o público que costuma prestigiar a dança contemporânea e acaba formando de verdade. E no meio de tudo isso, a gente estreou o Especulador... O Especulador de Olhos Invisíveis de Carne. Isso. Parece um título de um romance. Assim. Mas eu tenho dificuldade por nomes curtos. Todos eles são muito longos. Você é muito criativo para dar nome para as coisas. Lugarização, mostra grátis. Eu não sei, acho que a gente vive isso. Então aí, por exemplo, às vezes às 2h30 da manhã vem algumas coisas. Então como a gente está realmente integrado já há alguns anos nesses processos criativos de formação, de difusão, parece que os nomes vêm. Hoje, por exemplo, eu acordei e achava que, não sei porquê, eu tinha escrito alguma coisa em sonho, que deveria chamar o Especulador de Olhos Invisíveis de Beckett. De Beckett. Eu falei, nossa, seria interessante chamar no lugar de Carne Beckett. O cartaz já está pronto. Botar um adesivo aqui em cima. Assim. Esses lampejos, sabe? Porque e teve um que foi uma sinfonia entre a medula óssea e o piscar dos olhos. Que veio do projeto Miller versus Mahler, e que também é longo. Então eles tendem a ser já um... Miller, o dramaturgo? Sim. Arthur Miller. Rainer. O Rainer Miller. É o Müller, não Miller. É o Müller. Isso, o alemão Rainer Miller e o Gustav Mahler, com as músicas, as sinfonias e alguns textos do Rainer. Me diga uma coisa, assim, você está falando do Müller versus Mahler, né? Aí tem o Mahler por trás, a música e tal. Você com essa criatividade toda para criar os nomes, você parte da música? Ou você parte de uma ideia, falar, vou atrás do Müller e vou criar alguma coisa para ele? Então, no caso de uma sinfonia entre a medula óssea e o piscar dos olhos,
Tem uma música do Mahler que me tocou pelo cinema, que é do filme do Visconti, que é Morte em Veneza. Morte em Veneza, que é o Adagietto da Quinta Sinfonia. Burt Lancaster, se não me engano, né? É ele mesmo, lá derretendo. Ele, na realidade, faz Mahler, né? Diz Mahler, que é uma homenagem ao Mahler, que morre do coração jovem, 50 e poucos anos, e então é meio esse afago. E essa cena desse filme em Lido, que daí eu fui em Veneza e fui em Lido lá conhecer a cena do filme, foi muito legal. Foi no inverno. Nossa, o hotel, emocionante. Foi emocionante. Aí o hotel que eles gravaram, que é onde acontece o Festival de Veneza, não sei se acontece ainda, mas ele fica fechado no inverno. E eu, sozinho, andando por ali, pelaquela praia do Mediterrâneo, pulei a cerca e fui naquelas casinhas, assim, muito parecidas do Visconti. Cerca. Pulei a cerca da ilha Lido, em Veneza, em 1998. E fiquei sentado nas cadeirinhas, que fica tudo guardado. E fiquei ali, um dia horroroso de inverno, frio, mas só lindo você, para mim. Ninguém. Só eu. E aí tava lá todo o cenário, que é exatamente igual, a escadaria, por onde ele desce, a areia, aquelas cabines. Que te deu a... Acho que sim. Aí eu fiquei sentado lembrando. E o que veio foi a música. Mais do que a própria imagem, né? Do que ele fica olhando o entardecer e vai morrendo. E derretendo a maquiagem e tal. Então, ali acho que foi o primeiro com Gustav Mahler. Por causa que eu consegui lembrar do Adagietto. Aí eu ouvi várias coisas de Gustav Mahler, todas as 9, quase 10 sinfonias. A 10ª não foi concluída. E todas as outras criações de quartetos e tudo. E a gente criou o espetáculo dentro de um conflito que foi muito interessante, que é a ideia do Gustav Mahler ser judeu e ter se convertido ao cristianismo para ser aceito em Viena, para virar o diretor da grande ópera lá de Viena, e maestro e tal. E ele casou com Alma Mahler, né? E se converteu ao cristianismo. E o Rainer, ele deixa a escola, né, de liceu de ofícios na adolescência para servir ao exército alemão. Então, o Rainer Miller pega essa parte que ele já estava, depois voltou, ficou trabalhando em bibliotecas e lendo várias coisas e fez esse trabalho dele de montar várias coisas que vêm de Shakespeare, que são revistas, descrições de imagens de literatura, né, que acho que ele absorveu naquele período guerra e pós-guerra trash, horrível que a gente sabe. Então esse conflito um pouco da história do Mahler vir de uma história judia, envolver a Áustria, e Rainer Miller pegar esse aspecto que ele serviu obrigatoriamente, mas não porque... Então isso foi muito interessante. Tem uns poemas dele que são odor de sabão, ligados a essa questão do cheiro do sabão que ficava nos presídios, nos lugares por onde ele passou. Isso também foi forte. Agora, no Especulador de Olhos Invisíveis de Carne, o Beckett, ele... Sabe que o Beckett mora perto da minha casa. Sério? Eu descobri que ele não morreu. Ai, sério? Tem um senhor que toma café no bar da esquina. Chama Beckett. Que eu até fotografei. É o Beckett. Não é possível, o cara tá vivo. Refugiado aqui no Brasil. Eu vi o túmulo do Beckett. Eu fui agora recentemente rever lá umas coisas a trabalho em junho, em Amsterdã e em Paris. Aí eu fui no cemitério onde está enterrado o Beckett. É mentira, ele não está lá. Então, Montparnasse. Foi difícil achar o túmulo. Eu não achava um senhorzinho de 90 anos que estava ali já frequentando, que tem uma propriedade no cemitério, falou, vou te ajudar. Super simpático, Jean-Michel, um senhorzinho que falou que já em breve iria ser vizinho do Beckett, porque ele já conhecia todos os inquilinos do cemitério. Aí ele me apresentou. Familiarizando com a turma aqui. E eu não encontrei o túmulo. E tinha um vaso bem na frente do nome, daí ele empurrou assim o vaso e estava lá, de granito assim, simples. Tinham 5 pedrinhas e um morango em cima, que alguém deve ter deixado. E ali eu pedi permissão para ele de poder utilizar os textos dele. E ele deu. Então, ECADES, eu já pedi autorização para o autor. Mas ele aí, não vão ter uma leitura errada. Você partiu do quê? Da obra? Então, daí eu peguei o Despovoador para esse projeto, que é um texto dele que ele começou a escrever em 1967, continuou em 68, concluiu em 70,
que pega um pouco o esgotamento do espaço, mais do que do tempo. Né? Os primeiros textos do Beckett, eu acho que ele fala muito desse Esperando Godot, pega mais o tempo. Nesses, Pior Avante Márcio, Despovoador, Caminho e alguns outros, ele pega o esgotamento do espaço. Conforme o próprio Deleuze tece num texto que ele escreve falando de Beckett. E o Despovoador, ele conta, descreve uma sensação de que é assim, 200 pessoas dentro de um cilindro abaixo da terra, de mais ou menos 50 metros de largura por 16 de altura. Essas 200 pessoas ficam nesse cilindro presas, de alguma certa forma, mas a vida delas é dedicada a encontrar a saída, que supostamente estaria no rodapé desse cilindro, que um cilindro abaixo, ou numa parte central. Então, se distingue como as pessoas que ali estão, as 200 pessoas, como vencidos, vencidas, escaladores. Aí tem escadas, onde as pessoas escalam para tentar encontrar saídas e vários nichos. E ele descreve nesse texto... Isso é um conto? É um conto. Podemos dizer que é um conto. Então a gente pegou essa ideia do despovoador, que é essa sensação de sufocamento pela especulação, pela falta de sonho das pessoas, né? Porque a gente acho que está vivendo um pouco nessa secura, não só do que é líquido, mas também da ideia sólida de educação, cultura, do que pode transformar a nossa civilização. Eu acho que tem uma crise aí grande. Não é uma crise de utopia, não? Eu acho. Não acho que é uma coisa assim, falta de horizonte, falta de objetivo maior na vida das pessoas. Eu sinto muito isso. E ao mesmo tempo é uma vitória do consumismo desenfreado em cima disso. É horrível isso. Aí o capitalismo e a esquizofrenia do Mil Platôs, Deleuze e Guattari, a gente pode prever tudo isso que eles lá diziam. A ideia do corpo sem órgão, o corpo masoquista, esquizofrênico e paranoico. Tem uma menina para tirar fotografia aqui da gente. Ela está com uma camiseta bem espontânea, bem espontânea. Da Mini. Olha lá, uma foto bem espontânea. Olá. Obrigado. Ela tem corações, né? Uma dupla Mini. Na calça e na camiseta, que legal. Então, aí o despovoador, ele acho que ele atingiu muito esse aspecto. E tem um outro foco que é crucial, que foram as visitas que deram o nome de Corpos Nômades de 1999. Quando eu regresso da Holanda, lá na Holanda, eu escrevi um projeto a pedido do Teatro Melkweg para fazer, em 1999, 2000, na virada do milênio, um projeto que chamava Things, Maloca, Favela, as Coisas. Aí eu voltei para o Brasil, a pesquisa foi na Favela do Gato e nas aldeias dos índios guaranis do Pico do Jaraguá e de Parelheiros. Que eram os lugares... Favela do Gato ali, perto do Corinthians, na Marginal Tietê. Infelizmente. Virou era a margem do... agora, exatamente, um conjunto habitacional, Parque do Gato. Isso. Então, aí em 99 eu estive lá, aí o que eu pensei? Vamos voltar para ver como que esse lugar e essas pessoas que lá nós entrevistamos estão agora. Então, 2014 e 2015 foram dedicados a voltar lá e tentar encontrar as pessoas com as quais eu tive contato no período que eu estive lá. No ano de 2014, nós ficamos com a companhia acampados na aldeia Crucutu, a convite do Marcos Tupã. Lá nós ficamos 3 dias. E alguns dias, na sede da companhia, eles também nos deram aulas de Guarani, Mibia. E lá também nós tivemos algumas aulas e nós traduzimos alguns trechinhos de Beckett para o Guarani. Para o Guarani? Então, o ano passado, na fase do... Beckett em Guarani? Foi muito difícil, porque tem palavras no Guarani que não se conectam com a nossa realidade. As palavras todas são formadas muito pela que vem da natureza. Então, tudo que no Beckett indicava alguma coisa industrializada ou manufaturada... não tem correspondente. Não tinha muita correspondência. Então, algo como, sei lá, linguiça, salsicha... palavras assim, em Guarani tem carniça, coisas que não chegam perto. São outras coisas. Então foi um pouco complicado. Mas nós pegamos um pouco, sim. Foi interessante entender como se organiza um pouco a construção dessas palavras. É uma raiz, né? Da língua latina, vamos dizer assim.
Total. E foi muito interessante. Então tem algumas coisas que, de fato, eu gostaria de até ver se está certo, né? Que, por exemplo, Petein, Jagual, Ike, Whip, Roupa, Choo, Kuren, Wan. Oinupan, Waipara, Mo, Haeju, Ojapô, Choo, Kuren, Wan. Aí, lá em 99 e 2000, nós pegamos... Diabo, é isso que você falou? São trechos de textos do Beckett que a gente transpôs. Isso é um texto do Beckett, um trechinho do transposto para o Guarani. Isso. Agora, se você me falar exatamente... Vou guardar isso aí para a gente usar algum por dia. Por favor, e verifique se está certo o que eu falei. Se tiver algum expert na Guarani Mibia, me diz se a minha pronunciação está correta. Que legal. Agora, que é difícil, isso? É muito difícil. Veja, você está falando de todo um... Não é nenhum universo, são vários universos. O universo do Beckett, o universo da favela, o universo dos Guaranis, a língua, não sei o quê. Como é que isso, vamos dizer, domar tudo isso para que isso se transforme num espetáculo? Quer dizer, então, tem que condensar, é como se você fosse fazer uma quintessência desse negócio todo. Não é tão difícil porque a ideia do corpo nômade é tudo isso que eu estou dizendo. Então a ideia do corpo, um lugar nômade, que é o nome do projeto, desse período, que a gente tem o patrocínio da Petrobras, que já está no finalzinho, infelizmente. Então, a gente tem desde 2013, 2014, 2015, que é esse projeto Corpo, um Lugar Nômade, que são muitas ações e o desenvolvimento de repertório da companhia e de uma nova criação, que é essa que a gente vai circular. Nós passamos com o Work in Progress desse trabalho num festival internacional chamado Cumplicidades em Recife e Olinda, antes de fazermos aqui. E aí, o ano que vem, a gente circula com essa obra por algumas cidades do Brasil. E aí, a ideia toda, já da companhia, é isso que eu estou te dizendo. Então, como desde a source, do nascimento, isso vem acontecendo, não é tão complicado. Não é tão complicado. Então, na real, cada espetáculo que a gente montou nesse percurso, ele dialoga já com isso. Então, com essa raiz, com essa essência. A espinha dorsal do corpo nômade, ela está muito calcada nessa sensação contemporânea de viver numa grande cidade e acompanhada mesmo, eu sei que até está um pouco batido falar nisso, em Deleuze e Guattari. Desde 95, quando eu comecei a leitura, e até a ideia do projeto Corpo lá atrás, da favela, Thinks, favela, maloca as coisas, estava calcado com Mil Platôs, Capitalismo e Esquizofrenia, Anti-Édipo, de Deleuze e Guattari. Então, eles realmente traçam para mim uma maneira de pensamento que conecta muito essa ideia do corpo sem órgão e esses corpos todos que eu já disse. Então, ele já norteia né? Profundamente. O Beckett, por sua vez, também, em 2000, nós usamos Fioravante March com a cultura do hip-hop, que nós fizemos o Uzi Iso. Estreamos na Bienal de Dança do Sesc em Santos, fomos para a Mostra Oficial de Curitiba em 2001, e foi muito interessante. Balaio Brasil, do Sesc também, em 2001. E era um trabalho que tinha era um musical onde tinha rappers cantando Beckett, ou seja, o Beckett virou hip hop, virou rap. Virando Beckett de tudo quanto jeito aí, cara. Eu sou um cara que gosta muito do Beckett. Como gosto também de outras pessoas. Pedi para ela colocar umas fotos, a gente tem umas fotos. Aí nós estamos falando do especulador de olhos invisíveis de carne, do Corpos Nômades, direção do João Andreazzi. Cadê as fotos? Fotos de Inês Correia. Inês Correia que bateu. Ela foi a primeira fotógrafa a clicar na segunda semana da mostra Lugar Nômade de Dança. O que você usa como base sonora para o espetáculo? Então, o Felipe Julián, que é o nosso músico para essa obra, ele pegou uma série de sons, né? Então tem vários sons compilados. Que bonito isso. O cenário ele é feito com elementos de construção, vamos dizer assim, né? São telhas, escadas, para passar essa sensação do despovoador. E as projeções de vídeo são todas feitas ao vivo, inclusive eu mesmo que faço, com um programa novo que o Felipe Julián... A roupa delas é assim ou isso é uma projeção na roupa dela? Isso é de ensaio, isso é uma projeção que está... Uma projeção na roupa delas. Exatamente. Isso é um ensaio, é uma foto de ensaio.
Isso é lá no seu espaço, isso é lá no Espaço Cênico Lugar, né? Isso já é em cena, acho que no sábado, segundo dia Mas é uma coisa meio de construção mesmo, né? Tem, a gente usa umas casas de cachorro que foram adquiridas ali na Marginal Pinheiros e Tietê, onde eles vendem os pallets, na rua. Eles fazem com esses pallets as casinhas. As casinhas, exatamente. Exatamente. Tem todos os tamanhos e tal. Não sei o quê. E é um trabalho que eu acho que atingiu o que de fato eu desejava. Então, no laboratório de criação que ocorreu agora esse ano, foram 120 inscritos, eu fui selecionando 50, 30, 20, 10, aí chamei 3 bailarinos para participar, a Letícia Mantovani, a Dresley Aguilera e o Gervásio Brás, e eu também em cena. Então a gente formou um projeto desta vez, a partir mesmo da ideia técnica de formação, e onde eu fui apresentando todas essas noções, esses princípios todos, que eu chamo de coreodramaturgia e tal. Eu lembro desse termo. Desde daquela época. Eu lembro desse termo. Continua sendo esse, porque... Quando é que as pessoas podem ver o Especulador de Olhos Invisíveis de Carne? Então, Atílio, as pessoas e você também tem que ir lá ver, tem que ir lá ver, por favor. Eu vejo você às vezes passando ali na Augusta. Eu moro ali pertinho. Vê se vai. Sexta e sábado às 9, domingo às 8. Sexta e sábado às 9, domingo às 8. O lugar é na Rua Augusta... 325. 325, bem no comecinho da Augusta, ali perto, Ficamos ao lado do Clube Noir. E da Cantina Bico Piolim. Isso, e na frente do Parque Augusta, que a gente está ainda torcendo para que tenha esse Parque Augusta, que é essencial para isso tudo que a gente está falando. A entrada é franca, né? Não. Ah, não? A franca foi ontem. A amostra grátis no Lugarização foi de graça, mas são R$10 o ingresso e 5,5. Não é franca, mas é quase, né? R$10 e 5. Preço super popular. Super popular. E fica até? 20 de dezembro. 20 de dezembro. Aí encerra esse projeto todo? Não. A gente acho que volta o ano que vem. A cada semana a gente muda cenas, isso é frequente conosco. E nós vamos para algumas cidades do Brasil, né? Que está no nosso roteiro. Está no roteiro. E continua na sede da companhia. Aí abre as inscrições para a residência coreográfica de novo, lugarização, para mostra, lugar nômade de dança. Aí ano novo começa tudo. Recomeça tudo. Exatamente. Andreazzi. Genial, obrigado. É sempre um prazer receber você. Muito obrigado. Muito bom. Vão, por favor, a gente precisa de público para dança contemporânea e para arte contemporânea. Legal.